seguir, Pensando Educação, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piauí. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pensando Educação, uma iniciativa da OCIP Pira 21, que tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. E hoje nós recebemos aqui duas pessoas conhecidas do público da rádio e aqui da universidade, os professores Alexandre Bragion, que é professor aqui da universidade e também é músico, né, professor? E a Josiane Maria de Souza, que é coordenadora do curso de Letras Português da Unimep. E hoje nós vamos conversar sobre a Lei 10.639, que foi criada no ano de 2003 e fala da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Como será que esses futuros profissionais estão sendo preparados para ministrarem essas disciplinas nas escolas, tanto de educação infantil, né, quanto no ensino fundamental e ensino médio? Professores, muito obrigado por ter vocês aqui conosco hoje. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem, vocês acreditam que a aplicação dessa lei ainda deixa a desejar? Eu acho que a lei foi importante porque chama a atenção e traz a discussão, né? Mas como toda lei, há muitas leis que há muito tempo existem e não são aplicadas, né? Acho que ela chamou para discussão. Teve um efeito importante no mercado editorial, que antes a literatura africana não era editada, que era raramente publicada aqui no Brasil, e agora há sim muitos textos da literatura africana circulando, não só da literatura adulta, mas também da infanto-juvenil. Então, há muitos livros que chegam depois da lei, né? Mas, como toda lei, é preciso... A lei só não basta, é preciso haver, na verdade, todo um movimento na sociedade, uma disposição das instituições para lidarem com a questão e discutirem para a implementação. As pessoas esperam muito, né, da lei, que a lei dê conta por si só, né? A lei está posta, mas aí as pessoas precisam, de fato, se mobilizarem a partir dela, né? Então, é o que a professora está dizendo, há uma proposta. E os professores, a comunidade tem que se mobilizar, né? Os professores precisam se mobilizar para articular as suas aulas, para repensar os seus planos, os seus currículos, a partir do que a lei propõe, né? Então não dá para esperar que a lei também seja uma receita, né, de bolo, faça assim, né? Então há muito essa cultura no Brasil, né, Jô, de que tudo tem que vir pronto, né? Ou tem que vir... já de uma instituição e que a instituição dê conta. Não é dessa maneira que as coisas se procedem, né? Você tem, na verdade, as pessoas têm que estar dispostas a lidar com a temática e, sobretudo, a estudarem, né? Não tem como. Não é a partir da lei que simplesmente lá vai atingir o currículo num passe de mágica e tudo vai estar organizado. Mesmo porque as realidades nas escolas são diferentes, né? Então a gente sabe, né, pedagogicamente, os planos, as atividades escolares devem ser pensadas também para as unidades escolares e a partir delas, né? Então, se projetar aí aulas, se fazer projetos pedagógicos a partir daquela comunidade escolar, né? O que serve para uma nem sempre necessariamente vai servir para outra. As realidades são distintas, né? Pensando em termos de Brasil, então, com essa imensidão que nós temos nesse país, né, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, já muda muita coisa, né? Então, essa disposição também tem que estar sempre presente no pensamento do professor e dos coordenadores de escola, para que eles projetem as suas atividades pensando no tema África, ambientado na sua unidade escolar. E qual a importância que vocês veem desse estudo, né, da cultura afro-brasileira e africana? Eu acho que é fundamental, né, quando você pensa o Brasil, né, e o Brasil, a sua própria formação, a importância que a cultura africana teve na própria formação, na ideia de uma identidade
de Brasil, né? Ela é fundamental, ela está presente em todos os lugares. Agora, estar presente não quer dizer que seja reconhecida conforme ela precisa e merece, e também, ao mesmo tempo, pensar como é que, no âmbito do próprio Brasil, o que seriam esses estudos, né, dessa cultura africana, o que ele representaria estar dentro do currículo escolar. Então, é evidente que é necessário, sim, que ela esteja, e esteja de uma forma que a valorize, não que a torne exótica. Acho que isso é um grande problema. Porque, às vezes, você traz a ideia do índio, do pitoresco, do negro, e ele vai virar o exótico, e ele vai se resumir àquela forma com que o estrangeiro nos olha. Né? Ele é um elemento, lá no carnaval tem alguém tocando tambor. Né? Ou tem a baiana que vai no desfile da escola de samba. Né? Então, ele não pode se tornar apenas algo de espetáculo e que seja olhado como algo diferente, exótico. Ela tem que estar inserida efetivamente. E a África é um lugar riquíssimo, com grandes civilizações. Acredito que esse estudo seja até para desmistificar um pouco da imagem, como a professora disse, que algumas pessoas têm da África, que acreditam que a África seja um lugar de guerra, doença e miséria, né? Existe muito mais que isso. Ou então de savana, né? Sim. Todo mundo liga a TV, liga lá no National Geographic e sempre tem a savana. Então você sempre tem a imagem do leão correndo atrás da girafa. Então, quando se fala em África, ou se pensa que ela é todinha uma savana, e tem elefante, girafa, o tempo todo lá correndo, ou a outra imagem, que é a imagem dos povos miseráveis, né? Os povos tribais, e que ninguém pensa em cidade, né? Ninguém lembra. Um fato curioso, né? A Copa de 2010, se eu não muito me engano, a seleção angolana participou da Copa, né? E aqui no Brasil, nós tínhamos um aluno, né, na Universidade Metodista, aqui na Unimep, e vindo de Angola, e as pessoas brincavam com ele, mas joga-se futebol em Angola? Tem time, tem seleção, tem estádio, né? Então é uma questão também de olhar para a África, reconhecendo a África como um continente imenso, né, de muitos países com características multifacetadas, mas que não é uma savana, né, completa. Assim como muitas vezes o estrangeiro olha para o Brasil com essa ideia de que tudo aqui é uma coisa só, né, de que ou é a favela completa, ou que a gente anda pelado, que tem bicho andando na rua. Tá todo mundo na praia, né, tomando sol. Eu me lembro de um professor, de uma professora americana, que uma vez me perguntou assim, como é que nós fazíamos para ler aqui no Brasil? Se havia editoras no Brasil, né? Eu brinquei, não, nós subimos nas árvores e lemos de uma árvore para outra. Né? Mas então é a mesma visão que a gente tem do africano. Né? Mas joga-se futebol em Angola, tem time, tem seleção. Né? Então é essa questão da desmistificação. Né? E se pensa muito, como a professora Josiana comentou, no pitoresco, no que é exótico, mas as coisas que estão mesmo inseridas no nosso dia a dia acabam passando despercebidas da maioria da população. Né? Por exemplo, a questão linguística mesmo. Né? O Mia Couto, que é um escritor moçambicano, há pouco tempo ele escreveu um texto dizendo que a influência da colocação pronominal no português falado do Brasil é de influência das línguas do povo banto, né? Das línguas que são do tronco banto, que é justamente colocar o pronome na frente do verbo, né? Como me dá, né? Me beija, o que em Portugal é posposto ao verbo, né? Colocado depois do verbo, então dá-me, né? Beija-te. Essa influência é uma influência africana. E até a suavizada, né? Porque quando a gente escuta um português falando, português lá de Portugal, a gente sente que ela é uma língua mais presa, mais fechada. E o brasileiro tem uma malemolência na fala. E que se a gente escutar o angolano, por isso que a gente se reconhece muito quando escuta o angolano falando, que ele também tem uma malemolência nessa forma de dizer as palavras que a gente reconhece aqui presente no Brasil, né? Professora Josiane, você como coordenadora do curso de Letras Português aqui da universidade, como vocês se preparam e preparam os futuros profissionais que irão ministrar essas disciplinas? Tem alguma disciplina específica no curso que trate dessa questão da cultura africana, do ensino, da literatura? Antes mesmo da lei, quando o curso foi separado, né, separado nas habilitações, ficou só habilitação português e só em inglês,
já havia uma preocupação, então, na literatura portuguesa. 3, havia um momento em que se inseria uma discussão sobre literatura africana. Posteriormente, nós refizemos a nossa grade e aí sim foi criada a disciplina Literatura Africana, específica para lidar, evidentemente, com os países de língua portuguesa, né? Não é a literatura africana, porque quando a gente fala de literatura africana, também pensaria em abarcar o continente todo, não é isso. Mas os países da lusofonia, então, foi criada essa disciplina. E dentro da disciplina nasceu a ideia da criação do Fórum de Africanidades, que acontece todo ano, para discutir de uma forma mais ampla, tanto é que é um fórum de africanidades, e não apenas africanidade, para entender esse multiverso, essa multicultura, que é o que nós chamamos aí de cultura africana. Então, na verdade, a disciplina, e há também uma disciplina de linguística 6, que trata do português no mundo. Aí sim também buscando compreender não só a história da língua portuguesa, pegando lá desde Portugal, mas pegando a diversidade do português no mundo e preparar esses alunos para compreenderem como é que a língua se situa em cada país. Uhum. E até é bom a gente comentar, porque eu acompanhei algumas notícias a respeito da lei, dessa obrigatoriedade, e muitos professores a gente vê que realmente não são preparados para ministrar essa disciplina. Eles não sabem passar esse tipo de conteúdo aos alunos. E isso também é trabalhado bastante, essa questão de como ensinar isso didaticamente dentro de uma sala de aula para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Professora Alexandra, que ministra a disciplina. Isso, essa disciplina que a Josiane comentou é uma disciplina sobre literatura em específico, né? Agora, quando se fala na abordagem do tema África, aí esse tema ele é maior, né? Ele é bem mais amplo. Acho que a grande questão, Dani, é a preparação pessoal mesmo do professor, né? Antes de se pensar no como ensinar, eu preciso refletir sobre o que eu sei daquilo. E acho que nós estamos nessa fase ainda de criar essa consciência, né, de criar meios para que os professores e a comunidade escolar possam, né, estar se munindo de instrumentos para ampliação do seu conhecimento sobre a África, que de maneira geral na comunidade ela passa desconhecida, né? Você encontra pessoas ainda que dizem que a África é um país, né? Pensando especificamente na África do Sul. E não têm noção, né, da imensidão que é o continente africano, né? Nós também temos as disciplinas de prática de ensino, né? Que na prática de ensino os alunos vão elaborar seus planos de aula e depois a disciplina de estágio, onde eles vão aplicar. Então já tivemos, inclusive no estágio, alunas que prepararam aulas de literatura com textos da literatura africana. Assim como também já tivemos alunos que no trabalho de conclusão de curso utilizaram a literatura africana para fazer os seus trabalhos. E no momento em que ainda o nosso curso ainda era no período vespertino, tivemos uma aluna que ela foi fazer uma especialização na PUC, e depois ela acabou aí se inserindo no mestrado e foi trabalhar com Mia Couto. E naquele momento, isso foi há uns 7 anos atrás, havia uma surpresa dentro da própria PUC em São Paulo. Ah, mas você conhece o Mia Couto? Sim, eu já li na minha graduação. Então, na verdade, ao inserir a literatura, ao inserir a discussão da língua de forma mais ampla, estamos estimulando esse aluno que vai preparar seu plano de aula a pensar também nas suas possibilidades com essas temáticas. E o curso também é pioneiro nesse sentido, né, Ju? Pois é. Porque mesmo as universidades públicas, à exceção talvez da USP, né, em São Paulo, com certeza que tem lá um grupo bacana que estuda a literatura africana, mas mesmo a Unicamp aqui mais perto da gente, né, no seu centro aí de estudos literários, de literatura, ainda não tem um grupo forte, né, que faça um trabalho efetivo mesmo dentro do estudo literário voltado, por exemplo, para a literatura africana. Então a Unimap e o curso de Letras Língua Portuguesa, nesse sentido, ele é um pioneiro, né? Os nossos alunos têm ido a congressos, a simpósios, e têm voltado com essa sensação, né? Nossa, eles não têm
essa disciplina, não há uma disciplina sobre literatura africana, né? Então a Unimap nesse sentido também sai na frente, né? E o curso de letras também sai na frente, oferecendo isso para a comunidade. Então, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, as pessoas que não tiveram esse privilégio, como os alunos da universidade aqui, de terem contato com a literatura africana e também, estendendo mais um pouco com a cultura africana, existe material didático para as pessoas poderem pesquisar sobre o assunto, né? Porque algumas pessoas podem alegar, mas não existe material. Existe sim, é só procurar. E gratuitamente. Online, no portal do MEC, pode ser encontrado. Há vários portais que lidam com a cultura africana e disponibilizam textos gratuitamente. Inclusive, né, a cartilha do MEC com a Unesco também foi lançado em 2010. Então, esse primeiro bloco do Pensando em Educação fica por aqui e na volta a gente vai conhecer mais sobre o Fórum de Africanidades. Até mais! Pensando em Educação está de volta e hoje nós recebemos a professora Josiane Maria de Souza, que é coordenadora do curso de Letras Português da Unimap, e o professor Alexandre Bragion, que é músico e também professor aqui da universidade. E nós estamos conversando sobre o ensino da cultura afro-brasileira e africana. E agora, no primeiro bloco, a gente apenas introduziu o assunto do Fórum de Africanidades, que aconteceu pelo 4º ano aqui na universidade. Então, professor, gostaria que vocês comentassem um pouco mais como aconteceu esse evento, né? Já é a 4ª vez que ele é realizado. Qual é o panorama que vocês fazem desde a primeira edição até essa última que aconteceu agora em 2015? O Alexandre pode falar melhor disso, porque, na verdade, o fórum acaba sendo uma proposta do professor Alexandre dentro do âmbito da disciplina. Justamente a necessidade de nós ampliarmos a discussão sobre a África, né? Já que a disciplina de literatura africana no curso de letras português trata das literaturas dos países lusófonos, né? Em específico Angola e Moçambique com mais intensidade, mas também um pouco Guiné e Cabo Verde, né? Nós sentimos a necessidade de ampliar da literatura para as outras artes, né? Para a cultura como um todo. E não havia tempo hábil dentro da programação da disciplina, né, em termos de estrutura curricular. Então propusemos o fórum, né, foi proposto o fórum para que a gente possa ter esse espaço de debate e a questão África possa ser vista na sua dimensão ampliada. Então o fórum traz essa proposta que é trabalhar até menos com literatura no fórum e assim com outras áreas, como a música, a dança, a história, né, a trajetória histórica dos países africanos. Então, ao longo desses 4 anos, por isso o tema Africanidades, né, cada ano nós temos um tema específico dentro do fórum, né, esse ano foi o África, o ritmo da vida, então nós enfocamos a questão do ritmo mesmo, né, da dança, da questão de expressão corporal, mas em anos anteriores os temas foram diferentes. Muitas vezes o processo histórico, as questões linguísticas, culinária, de maneira geral, a arte africana e também passando por países não lusófonos, né? Comentando um pouquinho sobre países da chamada África do Norte, né? Que é a África acima do deserto do Saara, né? Países de tradição muçulmana. Então, um panorama, né, que é trazido para a gente no fórum por professores convidados, né? Então, esse 4º ano, feliz 4º ano, né, Jô? Nós tivemos 3 dias de fórum, foi a primeira vez que o fórum acontece em 3 dias seguidos, né? Nas edições anteriores, nós tínhamos um dia para cada fórum. Acho que isso mostra bem a receptividade
do fórum dentro da universidade, aí não só no âmbito do curso de letras, né? Então, no primeiro fórum já havia participação de outros cursos, pessoas que vinham de fora, e ele foi crescendo, ele vai crescendo a cada ano. Então, acho que isso dá uma dimensão da importância do fórum, na medida em que ele foi extrapolando. Ele nasce da disciplina, ele extrapola a disciplina, a universidade abarca o fórum, ele extravasa a própria universidade, como neste ano, no que tivemos aí a participação do Instituto Federal de Capivari. Né? Então, isso é de extrema importância. Acho que tivemos 3 dias, vamos ver se a gente consegue manter aí mais 3 dias no próximo, e agregando. A ideia é muito interessante porque as pessoas elas vão se aproximando. Né? Inclusive, a gente vai pedindo para quem é do externo, você gostou, você quer participar, a própria comunidade negra, né? Venha, tragam seus temas, ajudem a elaborar. Então, ele é uma feliz ideia que deu muito certo e que mostra a importância da inserção, né, da universidade na comunidade, da troca. Então, ele vira um momento também extensionista, né, muito importante. E qual foi a programação desse ano? Bom, para esse ano nós dissemos 3 dias, né? O primeiro dia foi um bate-papo, né? Foi a abertura oficial, mas depois um bate-papo, uma roda de conversa com o pessoal do Batuque de Umbigada de Capivari, a comunidade de Capivari. Então, os batuqueiros tiveram a oportunidade de estarem presentes no cenário acadêmico. Isso foi muito interessante. Nós fizemos questão que eles tomassem os seus lugares junto à mesa, que conduzia os trabalhos à noite, para que eles também pudessem ocupar esse espaço que é um espaço acadêmico, né? De fato enaltecendo o lugar deles na sociedade e estabelecendo esse contato com a comunidade dos batuqueiros, né? E depois da roda de conversa nós tivemos a oficina do batuque, e aí foi uma festa muito grande, né? Vocês estavam lá com a gente aqui da TV Unimap também, né? E aí os presentes puderam dançar o batuque de umbigada, os batuqueiros trouxeram os instrumentos originais, né? Foi utilizado lá o tambu, que é um instrumento, né, chave para essa dança, tem todo um trabalho de aquecimento desse instrumento, então foi um encontro muito legal. No segundo dia, o educador Márcio, lá no museu lá de São Paulo, que é um museu muito importante, né, nessa área, e no terceiro e último dia, a mostra de cinema africano, com a professora Josiane aqui fazendo a mediação do filme A Rainha Dinga. Dinga, que é um filme angolano, superprodução angolana, né? Então, que às vezes a gente fala, mas tem cinema em Angola? Tem cinema em Angola, tem sim. Não, e até é bacana a gente estar fazendo esse programa, por coincidência, né? Próxima semana é Dia da Consciência Negra. Exato. Inclusive no dia 16, né, de novembro, eu e a Josiane estaremos lá no Instituto Federal, continuando essa parceria, fazendo a abertura da semana da negritude lá no Instituto Federal de Capivari. E até para a gente encerrar nosso programa, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que esse movimento, tanto a questão da implantação da lei, o ensino da cultura e literatura afro-brasileira e africana, pode surtir efeitos na questão do preconceito mesmo? Pode trazer resultados positivos com relação aí à superação do preconceito? Eu acredito que sim, na medida em que você reconhece a importância dessa cultura, reconhece que ela faz parte da gente, né? E aí, evidentemente, que esse trabalho, ele recoloca essa cultura, e ao recolocar, as pessoas têm que se perguntar, né? Por que eu tenho preconceito? O que é esse preconceito? Né? Elas têm que fazer essa pergunta. Eu costumo dizer que o preconceito, além de ser uma questão desumana, né, é uma questão de ignorância histórica também, né? Quando eu tenho preconceito para com o negro, para com a cultura africana, eu estou estabelecendo um processo de autopreconceito, porque eu sou formado nessa cultura, né? Não é apenas a cor da pele que vai determinar a minha herança cultural. Então, aí é um duplo equívoco, né? Quer dizer, a questão ainda da desumanidade, né, e da falta de conhecimento. Então, pensando que a discussão sobre África pode trazer, né, deve trazer à tona
esses aspectos da história, espera-se que as pessoas passem a refletir mais sobre quem são. Certo, professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Acredito que vocês possam falar um pouquinho rapidinho do programa de vocês, para quem nos ouve na Rádio Educativa FM, programa Educativa nas Letras. Educativa nas Letras. Entra no ar daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. Isso. Depois do Pensando em Educação, né? É isso aí. E muito obrigada a você que nos acompanhou, tanto aqui na TV Unimap, quanto na Educativa FM. Este programa é uma iniciativa da OSCP Pira 21. Se você quiser conhecer outros programas que já foram exibidos do Pensando em Educação, é só acessar a página da TV Unimap, tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima edição.